Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estou muito feliz de estar mais uma vez com você e poder compartilhar sobre o Evangelho restaurado em nossos dias. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 28. Essa sessão ela é bem importante porque ela fala um pouco sobre as chaves do reino, né? As chaves do sacerdócio. E é importante que todos nós possamos saber sobre isso. Primeiro, antes de continuar, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão se chegando na nossa classe, se juntando a nós. Sejam muito bem-vindos. E quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado com seus amigos essas classes nossa do Vem e Segue-me. Eu tenho observado que a nossa classe cresce semana a semana e pessoas vão se aproximando de todos os lados, né? Eu queria deixar um abraço especial para os irmãos de Portugal. Eu tenho recebido sempre notícias de lá e estou muito grato a vocês que estão assistindo e somos todos parte da grande família de Deus, né? E somos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias. É tão gostoso, tão maravilhoso poder entrar no celular aí em Portugal e poder compartilhar o Evangelho com vocês. Também é uma alegria, quero que saibam disso. Muito bem. Mostrando assim um pouquinho do cenário histórico, né, que estava acontecendo neste período, né? Estava no mês de setembro, íamos ter a segunda conferência da igreja e Joseph Smith estava grandemente aflito porque Hiram Page, ele tinha uma pedra na qual ele recebia revelações. E essas revelações, muitas delas eram contra algumas coisas que estavam escritas no Novo Testamento e contra as revelações que Joseph estava recebendo, as revelações modernas. Uma coisa curiosa sobre Hiram Page é que ele era cunhado de Oliver Cowdery e de David Wintmer. Então estava tudo ali próximo, né? Muito bem. Então, devido a isso, Joseph recebeu esta revelação que está em Doutrina e Convênios 28. Essa revelação foi logo depois que Joseph se mudou para Fayette e daí ele recebeu essa notícia de Hiram Page e tudo que estava acontecendo. Então vamos ler os primeiros versículos, né? Ali do versículo 1, Doutrina e Convênios 28, versículo 1 até, aqui nós vamos ler até o 7, tá bom? Diz assim, olha: Eis que te digo, Oliver, que te será concedido ser ouvido pela igreja em todas as coisas que lhes ensinares por meio do Consolador a respeito das revelações e dos mandamentos que dei. Lembra que essa revelação foi recebida através de Joseph, mas é uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2 diz assim: Mas eis que em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés. E tu serás obediente às coisas que eu lhe der, tal como Arão, para declarar fielmente à igreja, com poder e autoridade, os mandamentos e as revelações. E se em toda e qualquer ocasião fores levado pelo Consolador a falar ou a ensinar, por meio de mandamento à igreja, poderás fazê-lo. Não deverás, porém, escrever por meio de mandamento, mas segundo a sabedoria. E não dará ordens àquele que está acima de ti à frente da igreja, pois dei a ele as chaves dos mistérios e as revelações que estão seladas, até que lhes designe outro em seu lugar. Fim da citação no versículo 7, né? Fim da leitura. Uma coisa muito interessante é que Hiram Page estava recebendo... O que acontecia, né?
os santos já sabiam que o Senhor José havia compartilhado sobre a Nova Jerusalém. E eles estavam especulando qual era o lugar. E Hiram Page, através daquela pedra, estava dizendo qual era o lugar. E ele falava assim, ele tinha, que aparecia escrito na página, e daí era ditava, ele lia, escrevia, e quando parava de escrever, sumia tudo que estava na página. E daí apareciam outras coisas, e assim vai. E ele tinha várias coisas escritas, né? E ele estava recebendo revelações que eram para a igreja. Pensa bem, olha, Joseph, a igreja havia sido organizada em abril de 1830. Nós estávamos em setembro, poucos meses depois. Já tinha tido várias perseguições bem intensas. Joseph já esteve preso 2 vezes, foi libertado. A população, né, um grupo grande de pessoas correram atrás dele. Ele disse que uma vez ele fugiu a noite inteira porque ele estava pregando o livro de Mórmon. E as pessoas então alegavam que ele era um desordeiro. Mas olha, também Oliver Cowdery, ele já tinha mandado, nós vimos na última aula, que Oliver Cowdery havia escrito uma carta para Joseph repreendendo que ele tinha escrito algo errado. E depois Joseph conseguiu mostrar para Oliver, persuadi-lo que não era nada disso, que as revelações estavam verdadeiras, né? E agora, Hiram Page tinha esta pedra e a família Whitman e Oliver estavam acreditando nele. Então, o que eu quero mostrar aqui para nós, podemos entender, é que a igreja era muito jovem, recém-criada, e as pessoas não sabiam bem como eram tudo. E elas se confundiam, e um falava uma coisa, outra, e Joseph ali bem jovem, 24 anos, fazendo isso. Eu não tenho uma ideia do que foi. Realmente eu não tenho uma ideia de como foi. Eu lembro muito da época de Moisés, conduzindo o povo de Israel através do Mar Vermelho, as pessoas reclamando ali, mas Moisés, o grande profeta, estava conduzindo o povo. Eu lembro também de uma experiência pessoal, quando eu tinha 21 anos, eu fui chamado para servir como presidente de ramo, e com 23 eu fui chamado para servir como presidente de distrito. Muitas pessoas naquela época, a igreja muito jovem, nós estamos falando de 1980. Olha quantos anos atrás, né? 40 anos atrás. E muitas pessoas muito jovens na igreja, então às vezes as pessoas se confundiam, não entendiam direito, reclamavam. E eu sempre tentando mostrar assim, olha, o caminho é esse, vamos lá, vamos seguir os manuais, de acordo com os manuais. Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu e você, agora, nessa época, nós temos que ser mais maduros espiritualmente para apoiar os líderes locais e os gerais. Joseph, ele ensinando sobre as chaves do reino, né? Ele ensinou assim, ó, abre aspas. É contrário ao sistema de Deus que qualquer membro da igreja ou outra pessoa receba instruções para alguém cuja autoridade seja maior do que a sua. Se uma pessoa tem uma visão ou a visita de um mensageiro celeste, deve ser para seu próprio benefício e conhecimento, pois os princípios, o governo e a doutrina fundamentais da igreja estão sujeitos às chaves do reino. Fim da citação. Está no ensinamento de Joseph Smith, páginas 205 e 206, também no Manual do Instituto. O presidente Daniel H. Oaks, que hoje serve como membro da primeira presidência e também presidente do Quórum dos 12, na época que ele falou isso, foi, que eu vou citar agora, em 1981, ele servia como um apóstolo, né, um elder. Ele explicou como esta revelação de Joseph, né, como a ordem do reino, as chaves, como funciona nos nossos dias. E ele disse assim, ó, abre aspas, a casa de nosso Pai Celestial é uma casa de ordem, na qual seus servos são ordenados a agir no ofício para o qual eles são designados. Esse princípio se aplica à revelação. Somente o presidente da igreja recebe revelação para guiar toda a igreja. Somente o presidente da estaca recebe revelação para guiar especificamente sua estaca.
A pessoa que recebe revelação para a ala é o bispo. Na família, a liderança é a liderança do sacerdócio da família. Os líderes recebem revelação para suas próprias mordomias. As pessoas podem receber revelação para guiar sua própria vida. Mas quando uma pessoa afirma receber revelação para outra fora de sua mordomia, como quando um membro da igreja afirma ter recebido revelação para guiar toda a igreja, ou uma pessoa declara ter recebido uma revelação para guiar outra sobre quem ela não tem autoridade, presidente, de acordo com a ordem da igreja, podemos estar seguros de que essas revelações não são de Deus. Isso foi falado em setembro, 29 de setembro de 1981, um devocional da Bia Yu. Então, é contrário à lei de Deus que alguém tenha numa posição inferior e receba uma revelação para quem está numa posição superior. Eu não posso receber revelação para o meu bispo, eu não sou bispo. Não posso receber revelação para o meu presidente de estaca, eu não sou presidente de estaca. Ninguém pode, só eles, dá para entender. Eu lembro, certa ocasião, eu servia como conselheiro de uma estaca, lá na estaca Flamboyant, isso há muitos anos. E nós teríamos a reunião da presidência, da conferência da estaca, e o presidente Elésio, na época, seria desobrigado. Um dia eu estava conversando com ele, questão de uma semana antes da conferência, mais ou menos, e nós começamos a conversar, estávamos no corredor, e quando eu olhei para ele, veio tão nítido que eu podia escrever. Ele será chamado conselheiro na presidência do Templo de Campinas. Irmãos, o templo ainda estava para ser dedicado, ainda faltava terminar a construção, mas eu tive aquele sentimento tão forte. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei muito quieto. Não compartilhei com ninguém, nem com minha esposa. E depois, com o passar do tempo, eu acabei esquecendo. Quando veio a dedicação do templo de Campinas, que foi um evento extraordinário em nossas vidas naquela época, eu estava lá na capela, como todos os outros, sentado, olhando lá a dedicação que acontecia. De repente, eu vejo o presidente Elésio e a esposa, junto com os outros membros da presidência do templo, entrando, todos eles ali de branco, vestidos. Eu pensei assim, foi chamado conselheiro. E daí foi anunciado que ele foi chamado. Naquele dia, eu senti uma paz, uma alegria tão grande no meu coração, porque eu havia recebido aquela revelação. Mas eu não tinha autoridade nenhuma para declarar aquilo. Mas quando foi declarado publicamente, eu senti no meu coração que o Senhor me chamou como uma testemunha dele, que aquilo ia acontecer. Percebe a diferença? Às vezes, como temos uma mudança na presidência da estaca, metade da estaca diz que é uma pessoa, outra metade fala que é outra. Irmãos, tudo ilusão, irmãos. Não entrem nessa, tá bom? Se você tiver o sentimento que alguém vai ocupar algum cargo, guarde só para você. Talvez o Senhor esteja te chamando para ser uma testemunha da obra dele. Mas se você sai falando pelos cotovelos, você não será aceito, tá bom? E nós temos que respeitar e apoiar nossos líderes locais e gerais. Muito bem. Também aqui, ele fala que ele seria como Arão. Estabelece, olha, o profeta, José é o presidente. A revelação vem através dele. Mas você vai ser como Arão. É exemplo de Moisés e Arão. Hoje, quando uma decisão na igreja é tomada, a primeira presidência e o quórum dos 12, todos são unânimes. Mas quem tem direito a declarar a decisão, aí a receber a confirmação, é o profeta de Deus. Que hoje, nos nossos dias, é o presidente Nelson, que é tão, tão querido. Vamos continuar aqui. Versículo 8. E agora eis que te digo que irás aos lamanitas para pregar meu evangelho, e se aceitarem os teus ensinamentos, estabelecerás entre eles a minha igreja, e receberás revelações.
mas não as escreverás como mandamento. E agora eis que te digo, que não foi revelado e nenhum homem sabe onde será construída a cidade de Sião, mas será revelado mais tarde. Eis que te digo que será nas fronteiras próximas dos Lamanitas. E Hiram Page estava dizendo onde seria. Então nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Não se preocupe. Algo bem importante sobre essa missão de Oliver Cowdery, né? Quem foi que acompanhou Oliver? Quem foram as pessoas? Peter Wintmer, Parpy Pratt, Ziba Peterson. Eles andaram a pé 2.400 quilômetros. Nossa, é longe, hein? Ida e volta. E eles pregaram, ensinaram, e depois eles voltando, eles passaram por Kirtland e ali pararam cerca de 3 semanas, e batizaram 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Olha que missionários poderosos eles eram. As pessoas estavam prontas para receber o Evangelho, para receber o testemunho de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor do mundo, como hoje. Muito bem. Vamos continuar, então. E daí vamos continuar aqui no versículo 11. Joseph, ele dá orientações para Oliver Cowdery. Oliver Cowdery estava acreditando em Hiram Page, né? E coube a Oliver Cowdery, falar com Hiram Page. E diz assim, no versículo 11. E também deverás procurar... deixa eu só falar algo aqui, desculpa, vamos voltar. Nós falamos dos Lamanitas ali, né? E que seriam os descendentes dos Lamanitas. Às vezes muitas pessoas falam, né, erroneamente, que a família de Leí que povoou as Américas, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, e na verdade não é. Tinha pelo menos 3 povos que vieram de lá, da região da Palestina. Mas observem o que o presidente Anthony W. Ivins, que viveu em 1852 até 1934, e serviu como membro da primeira presidência. Na conferência de abril de 1929, olha quantos anos atrás, irmão, praticamente 100 anos, 1929, ele falou sobre esse assunto. E ele disse assim, abre aspas, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões. O livro de Mórmon ensina a história de 3 povos distintos que vieram do Velho Mundo para este continente. Isso não significa que não havia povo nenhum aqui antes deles. Não significa que não vieram povos para cá depois disso. Portanto, se foram feitas descobertas que sugerem diferenças em origem de raças, elas podem ter muito bem ser levadas em consideração e ser aceitáveis, pois acreditamos que outros povos vieram para este continente. Conferência de abril de 1829, fim da citação. Às vezes as pessoas ouvem, ou às vezes uma aula da escola dominical, alguém cita assim, tem que tomar cuidado, às vezes é uma pessoa que não está bem orientada, né? Então, isso foi falado em 1929 na Conferência Geral, ensinando que outros povos podem ter vindo antes, colonizado aqui. E quando nós estudamos o livro de Mórmon, nós vemos que Nefe, ele dividiu entre nefitas e lamanitas. Nefitas que seguiam os profetas e acreditavam em Cristo, e lamanitas aqueles que não acreditaram, embora tivesse várias tribos diferentes, né? Várias famílias diferentes. E também, quando nós estudamos nas batalhas finais, nós vemos que eles se reuniram, eles ficaram entre os povos, né, que tinham cercado de todos os lados, e podem ter evidências, devem ter já, de outros povos que vieram aqui. Então, o livro de Mórmon nunca afirmou que o
as Américas foram povoadas pelos descendentes de Leí, tá certo? Só para esclarecer, às vezes as pessoas têm dúvidas. Então vamos continuar agora no versículos 11. Diz assim: e também deverás procurar teu irmão Hiram Page em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim, e que Satanás o iludiu. Pois eis que estas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém desta igreja será designada qualquer coisa contrária aos convênios da igreja. Pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem, e de comum acordo e pela oração da fé. E daí continua aqui até o 16, encerrando. E Oliver, que estava então meio assim acreditando em Hiram Page, recebeu a missão de ir lá e conversar com Hiram Page e explicar. Depois, Hiram Page, reunido com Joseph e a família Winter, eles entenderam que não era, na verdade, aquilo não era de Deus e voltaram atrás e abandonaram, deixaram de seguir aquelas coisas. Muito bem. E assim nós encerramos a aula de hoje. Olha que coisa extraordinária. Temos profetas vivos, a igreja estabelecida através de quase todo o mundo, né, diferentes países, e ela está organizada em estacas, missões, né, distritos, e as autoridades gerais são divididas em a primeira presidência, o quórum dos 12 e os quórums dos 70. E podemos ter quantos quórums de 70, quantos forem necessários para que o Evangelho possa ser levado a todo mundo. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a Igreja de Jesus Cristo em nossos dias. Foi restaurada através de revelação de nosso Pai Celestial Jesus Cristo ao jovem Joseph Smith. O próprio Pai Celestial e Jesus Cristo, né, apareceram ao jovem de 14 anos. E desde então, isso foi na primavera de 1820, desde então temos profetas vivos sobre a terra. E eu presto meu testemunho de que o presidente Nelson é o profeta vivo do Senhor e que dirige esta igreja conforme orientado pelo Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo vive e Ele te ama e você é uma pessoa muito especial. Continua firme. Espero que esses ensinamentos tenham te ajudado. Um bom dia. Continua firme. O Evangelho é verdadeiro. Tenha alegria. Tchau.